Foi com profundo prazer e sentido reconhecimento que aceitei o convite que me dirigiu a organização deste fórum, que reúne algumas das mais destacadas entidades não governamentais envolvidas na defesa e salvaguarda do património, para proferir breves palavras na abertura dos trabalhos, com o despretensioso intuito de suscitar uma frutuosa discussão que seguramente vos vai ocupar ao longo deste dia sobre os imperativos e os desígnios que se colocam nesse domínio, não apenas à comunidade nacional, mas também às diversas comunidades do espaço europeu. Com efeito, já sabemos que a Comissão Europeia decretou o próximo ano de 2018 como Ano Europeu do Património, tendo o Governo já nomeado uma comissão, presidida pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, encarregada de estruturar e promover as ações que visam, acima de tudo, não apenas sensibilizar os cidadãos para a defesa, salvaguarda e valorização do património, que a todos cabe, sem exceção, em todos os níveis de responsabilidade social, mas, sobretudo, levar a cabo uma reflexão alargada com toda a sociedade civil sobre novos modelos de governança de monumentos, sítios, conjuntos urbanos e das instituições que conservam, estudam, apresentam e disseminam o património móvel e o conhecimento do património imaterial. É por isso que saudamos iniciativas como esta, que estão já na primeira linha desse debate alargado e certamente irão preparar materiais de discussão e reflexão, quer sobre as mais diversas situações no terreno, quer sobre as experiências de boas práticas que nos ajudarão a lançar proficuamente os programas de intervenções e de eventos que vão assinalar o Ano Europeu do Património em 2018. Essa discussão não nos interessa apenas enquanto cidadãos europeus, mas desde logo, em primeiro lugar, enquanto portugueses, num momento crucial do nosso viver coletivo, em que no quadro da saída do procedimento por déficit excessivo e, ao mesmo tempo, um indesmentível crescimento da economia e uma procura exponencial, um aumento exponencial da procura turística, confluem e dialogam iniciativas governamentais de supervisão central, mas também da necessária descentralização de competências, a ação das autarquias e das próprias tutelas regionais nas políticas de salvaguarda e gestão dos bens patrimoniais, assim como a saudável iniciativa de empresas privadas nos domínios da reabilitação urbana e ecossustentável, de que é exemplo o crescente número de candidaturas aos prémios atribuídos nesse setor nos últimos anos. O património cultural é um conceito muito amplo, pois abrange a expressão material e imaterial dos modos de vida que se foram desenvolvendo e modificando ao longo dos tempos e que resultam dos encontros e desencontros no seio das próprias comunidades humanas. Incluiu, como todos sabemos, desde o início do despontar da chamada consciência patrimonial, o edificado e os vestígios materiais do passado. Mas, atualmente, o seu conceito foi progressivamente alargado e tem vindo gradualmente a incluir novas categorias, como locais, paisagens, práticas, símbolos e valores identitários das comunidades. Como parte essencial da atividade humana, o património cultural produz ele próprio representações tangíveis dos sistemas de valores, das crenças, das tradições e dos estilos de vida. Hoje consideramos que o património não se manifesta apenas através das formas tangíveis, materializadas nos objetos, nos edifícios ou nas paisagens, mas também através de formas intangíveis, estando estas duas vertentes profundamente interligadas, sendo que qualquer projeto de salvaguarda e valorização deve contemplar estas duas vertentes em simultâneo. A emergência da consciência da salvaguarda do património entre nós perde-se na noite dos tempos com medidas de proteção e de restauro que remontam pelo menos ao século XVI e, sobretudo, com intervenções legislativas concretas desde o século de 700. Contudo, foi a partir da geração romântica de 800 que uma nova atitude de resgate, defesa e restauro foi emergindo
e acabou até por se institucionalizar nas funções das Academias de Belas Artes e dos Ministérios de Instrução Pública, ganhando progressivamente as consciências, até se transformar em ação das elites disseminadas pelas regiões, formando museus e até associações científicas, e depois em políticas de Estado, por vezes dominadas por agendas propagandísticas, sobretudo durante a ditadura, para finalmente se radicalizar em imperativo de cidadania desde a instauração do regime democrático em Portugal. Nunca será demais lembrar que o primeiro movimento de consciencialização popular em torno da defesa e salvaguarda do património foi protagonizado pelas associações de defesa do património que surgiram um pouco por todo o país nos anos imediatos à Revolução. A morte, que poderíamos qualificar de dialética de muitas dessas associações, reverteu numa ação coletiva generalizada, levada a cabo por muitos cidadãos e até por escolas e universidades, mas progressivamente protagonizada também pelas autarquias, de inventariação, estudo, defesa, proposta de classificação e efetiva salvaguarda do património e da constituição de inúmeros museus, resgatando do esquecimento patrimónios materiais e imateriais em perigo, em ruína ou em rápido desaparecimento. O Estado não deixou de intervir, criando de início o Instituto Português de Património Cultural, que se viria a desdobrar em diversos institutos, normalizando e atualizando os instrumentos legislativos com as sucessivas leis do património dos museus, criando a estrutura de missão Rede Portuguesa de Museus, mais tarde transformada na lei em instância de certificação, e, mais recentemente, com a grande reforma que fundiu as funções das direções gerais e instituiu as direções regionais de cultura e criou uma tutela centralizada na Direção Regional do Património Cultural. Temos já, neste momento, uma distância suficiente para iniciar a avaliação dos impactos positivos e negativos das últimas reformas neste setor do património, tanto as de descentralização regional, como as de redefinição de uma coordenação única, quer no que respeita às políticas de salvaguarda, quer no que toca à gestão dos equipamentos culturais, sobretudo quando o Governo está a empreender a discussão alargada de uma importante reforma que visa a descentralização de competências para as autarquias e para futuros órgãos de coordenação intermunicipal e regional. Deveremos abordar, sem complexos nem preconceitos, quer o caminho recentemente trilhado, quer as perspectivas que se abrem, com o assumido compromisso de eliminar os riscos de descoordenação ou implosão das ações de defesa da salvaguarda, mas também com a inequívoca vontade de encontrar novos mecanismos e novas estruturas de gestão das políticas e dos equipamentos que revelem maior proximidade com os cidadãos e com a sociedade civil e que envolvam as autarquias locais, as empresas, as universidades e os centros de investigação, tendo como objetivo o aumento do emprego, absorvendo a massa crítica altamente especializada formada nos últimos anos. Haverá, assim, necessidade de se realizar uma ação concertada com outras instituições da administração central e da administração local, bem como da iniciativa privada, no sentido de potenciar os instrumentos e os recursos financeiros disponibilizados pelo Portugal 2020 ou pela futura Agenda 2030, de fundos comunitários, num trabalho a ser feito em rede, numa perspectiva integradora da valorização urbana e do território, incluindo a componente ambiental e humana. Nesse âmbito específico, está em curso uma aposta em redes integradas e temáticas de conservação, reabilitação e divulgação do património, geograficamente abrangentes, que habilitem circuitos desenhados com estratégias comuns e dirigidas a públicos com interesses específicos. Exemplo, Rota das Catedrais, Rede dos Mosteiros, Rede dos Castelos, Rota dos Sefarditas, além dos chamados projetos transfronteiriços na Raia. Redes estas concretizadas com apoios comunitários e com parcerias estratégicas, designadamente com as autarquias, as universidades, outras escolas, as instituições religiosas, o turismo e os agentes privados. No entanto, temos consciência que a salvaguarda do património, pela sua gigantesca e diversificada dimensão, terá de ultrapassar a exclusiva esfera de intervenção da administração central e das autarquias, ainda que, em qualquer circunstância,
o Estado não deve abdicar dos mecanismos de controlo e de fiscalização exercidos nos diversos níveis da administração pública sobre todos os tipos de tutela. A sociedade civil, incluindo as empresas privadas e os próprios proprietários, deverão ser agentes ativos desse processo, encarando o património tão bem como um ativo que, em determinadas circunstâncias, se pode constituir como gerador de riqueza e de emprego. Damos, a título de exemplo, o programa Revive, uma parceria entre o Ministério da Cultura, Ministério da Economia e Ministério das Finanças, que constitui um bom exemplo desta mudança de paradigma, constituindo-se como um programa de valorização e reabilitação do património, edificado, atualmente devoluto ou em mau estado de conservação, sem qualquer fruição pública, onde em certos casos a não intervenção poderá provocar danos irreversíveis ao património em questão. Estes imóveis serão reabilitados, constituindo-se como um fator de desenvolvimento local, devolvendo deste modo à fruição e utilidade pública. A Direção-Geral do Património Cultural, parceira do Projeto Revive e instituição com competências a nível nacional na salvaguarda, reabilitação, preservação e conservação do património histórico português, caberá o acompanhamento da elaboração dos cadernos de especificações técnicas e cadernos de encargos para cada um dos projetos de reabilitação e readaptação às novas funções, assim como a aprovação final, pelo que fica salvaguardada a fiscalização patrimonial. Seria importante ainda referir a apresentação de uma candidatura ao SAMA para a modernização administrativa dos serviços do património no âmbito do programa Simplex, para um contacto mais eficiente e eficaz com os cidadãos nas áreas específicas dos licenciamentos, classificações e circulação de obras de arte. Estamos, portanto, a preparar mecanismos informáticos de maneira a tornar mais fácil o contacto com a administração pública e é nesse sentido que trabalhamos. Ao terminar esta intervenção, queria fazer-vos um apelo. Ficaria o Ministério da Cultura muito satisfeito se destes trabalhos que agora se iniciam saíssem contributos importantes para encontrarmos soluções que corrijam as assimetrias e as disfuncionalidades e potenciem as enormes energias, vontades e capacidades que se encontram em todos os níveis da administração pública, na sociedade civil e nas organizações não governamentais aqui presentes. Para todos juntos defendermos, salvaguardarmos, valorizarmos e gerirmos com eficiência e proveito coletivo o imenso património que recebemos e que temos a obrigação de legar, de usar, de fruir e de trabalhar como grande veículo de testemunho e veículo de cultura que são ao mesmo tempo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite que me foi feito.